Pastor, você falou sobre ser um sacrifício vivo, né? A gente queria falar também sobre o jejum, né? Uhum. As pessoas têm muitas questões acerca do jejum, quando começar, o tempo que se faz, se não come nada ou se come frutas, uma alimentação mais saudável. Tem. E além disso, eu vi também o pastor falando, né, da importância que o jejum teve justamente nesse auge do seu ministério, né? E o pastor fala muito sobre jejum, tá? Eu queria que você falasse sobre as duas coisas. Existem várias disciplinas espirituais, né? E a oração é uma delas. Ficar na presença de Deus, como eu falei aqui também. E o jejum, outra. Cada uma tem uma função no mundo espiritual. O jejum vai afetar o mundo físico, onde nós vivemos. Tá? Por exemplo, você tem uma questão na justiça. Você precisa que aquilo seja solucionado, está arrastando, o juiz nem olha. Você começa a jejuar em relação àquilo, o juiz vai olhar aquele negócio. Porque o jejum, ele mexe no mundo natural. Natural. Que é espiritual. O jejum é um negócio espiritual. Não. O jejum mexe no mundo natural. Precisa arrumar um emprego. Começa a jejuar para você ver. Você vai abrir 7 portas de emprego para você. Começa a jejuar por aquilo. Porque o jejum, ele vai trazer uma transformação na pessoa. Porque Deus é imutável. Isso aqui faz parte dos atributos de Deus. Deus não é mudado pela adoração. A adoração não muda a Deus. A adoração muda o adorador. Por isso que Deus exige adoração. Não é porque ele acorda mal e precisa de alguém cantar que ama ele. Não é isso, não. É porque quando você canta a respeito do amor de Deus, o amor de Deus entra em você. Quando você canta a respeito da fé, a fé entra em você. Você canta a respeito da santidade, a santidade entra em você. A forma que o caráter de Deus entra em você e você se torna participante é através da confissão dos seus lábios. Então, isso é uma disciplina espiritual. O jejum não vai mudar Deus, não vai mudar você, vai mudar a sua estrutura de alma, vai quebrar o seu mindset errado, vai mexer, vai te deixar com fome, vai te atribular. Eu falo que jejum é um simulador de tribulação, né? Ao invés de você passar aquela bagaça do problema ali que está envolvido, você simula, você entra num simuladorzinho, que é o jejum, e passa por aquela aflição que aquele problema te causaria. Uma vez que você completou aquela aflição, aquela porta se abre. Então isso é o jejum, mundo natural, ministério. Pastor, minha igreja não cresce. Jejum especificamente por aquilo, até que você seja transformado. Tem que ter um propósito, né? É. Agora, como jejuar, o que comer, o que não comer, depende de cada um. Isso aí é meu jejum, minhas regras. Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias da mesa do rei. Ah, mas Daniel comeu só legumes. Por que ele comeu legumes? A inteligência é bíblica. É porque na mesa do rei tinha coisas que não eram kosher. Ele estava na Babilônia, não tinha comida. O judeu ele tem uma comida específica. A forma do alimento do judeu é diferente, que é o kosher e não kosher, né? Ele não come algumas coisas misturadas com outras, leite com isso, tal. E a mesa do rei, a preparação da comida não era de acordo com a lei que Daniel seguia. Então muita gente acha que se eu comer só legumes vai funcionar. Não é isso. Envolvia santidade no mandamento de Deus para a alimentação do Que para judeu. Daniel funcionava. Não, ele estava cumprindo uma palavra, eu não vou comer, porque são alimentos contaminados. Não é que aí só sobrou legumes que não era contaminado. Então dá legume que vai rolar. E Vai dar vale bom. fazer jejuns de outras coisas sem ser comida? Tipo, fazer jejum de internet, vou ficar sem mexer nas redes sociais. Aí eu queria chegar nisso aí. Hoje, qual que seria o jejum de Daniel? É você se livrar das contaminações desse mundo. Assim, eu vou fazer um jejum, não vou mais, sei lá o que, assistir seriado Netflix. Por quê? Né? Se aquilo está atrapalhando a pessoa. Então vai depender de cada um, porque um seriado atrapalha A, mas não atrapalha B. Né? Tem A pode ficar sem comer 30 dias que não sente, mas o B, se ficar 3 dias, morre, entendeu? Então, depende muito. Ah, o C está tomando remédio, aí já não pode ficar sem comer. Então, é muito complicado dizer assim, é isso. Então, é meu jejum, minhas regras. Agora, detalhe sobre jejum é tirar a religião. Por exemplo, eu já fiz jejum de 40 dias só no líquido. 40 dias, só no líquido.
mas tomei só água? Não. Porque onde que está escrito que Jesus tomou só água? A Bíblia diz que Jesus, por 40 dias, nada comeu. Mas não diz o que ele bebeu. Só que o evangélico ele tem um quinto evangelho. É o evangelho dos santos evangélicos. Não, Jesus só bebeu água. Ele assume aquilo como verdade e aquilo se torna uma crença limitadora. Ele poderia jejuar. O João Batista viveu a vida inteira jejuando. Ele tomava mel, né, gafanhotos e mel silvestre. Deixava um favo de mel, comia e tal. Deus provia ali. O nosso Senhor Jesus pode ter bebido talvez um leite de cabra com mel. Pode e não pode. Talvez jejuou só com água, mas não tem nada escrito. Por que Deus não deixou escrito? Para que eu não inventasse. Só que o evangelho ele tem a graça, né? Esse evangelho quinto aí. Evangelho dos quintos, né? Aí, por exemplo, pastor quer fazer jejum de 21 dias sem comida. Então bebe. Eu, por exemplo, fiz 40 dias, eu tomava um cafezinho de manhã, por causa da cafeína. Eu sinto dor de cabeça sem café. Durante o dia eu tomava água de coco, hidratava bastante, muita água e alguma água de coco. E na hora de dormir um copinho de suco. Só não tomava muito. Por quê? Porque aumentaria a ansiedade de comida, né? Então tomava o mínimo possível e dormia. E muito exercício físico. Eu caminhava, assim, não exercício pesado, mas eu caminhava 10 quarteirões por dia, por exemplo. Porque se você não fizer exercício físico, você não consegue fazer. Você precisa dessa... Fica ocioso. Não, o seu corpo precisa te entregar essa endorfina, essa dopamina que você precisa para poder continuar funcionando. Por exemplo, Elias jejuou, mas caminhou no deserto por 40 dias, né? Então, você associa Jesus no deserto. Você imagina Jesus sentado numa pedra? Não, ele estava caminhando. Ele 40 dias parado. Jejum, né, como o senhor falou, tem um propósito. Eu vou orar para a minha igreja crescer, para eu conseguir um emprego. E qual é o perigo de confundir isso com barganhar com Deus? Ó, Deus, vou ficar aqui fazendo jejum de 30 dias, mas aí tu vai me dar isso aqui. Qual é aí essa linha tênue para uma coisa não virar outra? Deus não se deixa confundir, né? Mesmo que o ser humano se confunde, no final só vai ter um resultado, é o que Deus quer. Então vamos supor que o cara, vou fazer o jejum, eu vou barganhar com Deus e vai acontecer. Ele começa. No meio do jejum, ele é transformado. Deixa começar, vai nessa força aí, varão. No meio ele é transformado, as coisas se alinham e Deus sabe separar essas coisas, né? Porque a gente não vai saber tudo. É o caso da água, né? Deixa a pessoa jejuar do jeito que ela entende. O jejum em si vai valer. O que foi mais difícil no jejum de 40 dias? Os 40 dias. Todos eles. Ô, pastor. E aí, qual foi a primeira coisa que o pastor comeu no 41º dia? Sopa. Tem que começar leve, né? O estômago fica muito pequeno, você come pouco. Desacostumou, né? Eu emagreci, graças a Deus não engordei depois, que eu fui mantendo ali um controle, mas foi uma bênção. Olha, mulheres, conselho para você que deseja emagrecer. Aqui no Pode Crer, para você que deseja emagrecer com saúde, espiritualidade, jejue!